Olá, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria grande é poder, então, estar mais uma vez aqui promovendo mais uma live, né? E juntos, podendo, então, ficar durante esses próximos minutos para conversarmos um pouco sobre evangelismo. O nosso assunto de hoje tem como tema a pergunta: você sabe evangelizar? Bom, você que tem me acompanhado sabe que já ao longo de várias semanas nós temos sempre às sextas-feiras, mais dentro do horário das 8 horas da noite, mas hoje nós estamos fazendo às 8h30 essas nossas lives. E o objetivo é exatamente produzir um conteúdo relevante para a igreja e para o ministério, né, de muitos líderes, de muitos pastores, em relação aos desafios reais que temos como igreja de cumprir a grande comissão, o ID, a ordem do Senhor Jesus Cristo, de fazer o evangelho conhecido em todos os cantos da terra, né? Em todos os lugares. Então, nós temos nos empenhado no trabalho da expansão do reino, do crescimento, né? E expansão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que sem uma ação, né? Sem a prática daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós já temos entendimento, né? Daquilo que nós já temos orientações, conhecemos através de várias passagens bíblicas, palavras ditas diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, direcionado a cada um dos seus servos, a cada um dos seus filhos, direcionado à sua igreja. E ao longo de toda a história, não faltaram homens e mulheres que verdadeiramente, né, se empenharam a trabalhar em prol do desenvolvimento do Evangelho e do Reino de Deus. Mas nós temos vivido um tempo que nós podemos chamar de um tempo de comodismo, onde nós temos tido muitos consumidores, né, da palavra, pessoas que têm se tornado membros de uma igreja, mas não têm se colocado à disposição de servir. E esses últimos 2 anos, né, eles foram ou são ainda muito desafiadores, porque a igreja acabou parando, né, as suas atividades presenciais por um tempo e mantendo-se apenas através dos cultos online, né? Isso virou uma questão quase de sobrevivência, e isso não deixou de trazer alguns males para a igreja, quando então houve a possibilidade de retornar às reuniões presenciais. E aquilo que a gente já fazia com muita dificuldade, né, que era a execução, que era exatamente a prática do ID, então evangelizarmos, fazermos missões, pensarmos em plantação de igreja, tornou-se algo mais distante. É baseado nessas necessidades, essa necessidade ela é de sempre, mas no nosso tempo ela é muito presente, e é baseado nessa necessidade que eu tenho tido meu coração desafiado para então promover essas lives falando de diversos assuntos, até porque pensar em plantação de igreja, em missões e evangelismo abre um leque muito grande, mas a gente tem promovido então esse conteúdo tratando desses assuntos na esperança de que de alguma forma, ao tratar desse assunto, ele possa influenciar, possa desafiar e possa motivar aos crentes do Senhor Jesus Cristo
a fazerem, né, o que é de responsabilidade, é papel da igreja fazer, que é então a evangelização. Então tem vários vídeos, né, tratando de diversos assuntos em uma sequência. Nós fizemos 2 séries tratando mais dos desafios de plantação de igreja, falando, né, do porquê, falando da qualidade do plantador, falando das barreiras quando pensamos em plantar igreja, falando sobre as pontes que surgem quando estamos plantando igreja, os métodos que devem ser usados. Então tem já um vasto conteúdo dentro desse assunto de plantação de igreja, entendendo que cada igreja deve ter esse desejo, né, de gerar outras filhas, que cada igreja já consolidada possa ser então uma igreja plantadora de novas igrejas, e que da própria igreja surjam, né, os plantadores, os missionários, as pessoas que vão estar na linha de frente, entendendo que esse deve ser o desejo e dessa forma a igreja deve caminhar. A gente já preparou aí um material que você pode tanto rever aqui através do Instagram, como no meu canal no YouTube, né, Cícero Maia de Lima. Tem todos esses vídeos lá para você ver em sequência e ver com tempo. Pode ser uma oportunidade para despertar a sua igreja, pode ser uma oportunidade para despertar a sua liderança, ou mesmo incendiar o seu coração. O meu desejo é que haja esse despertamento, e eu estou inteiramente à disposição de todos os irmãos que quiserem falar, conversar sobre esses assuntos, né? Eu tenho proposto tanto o treinamento presencial, eu podendo ir na sua igreja e ter um tempo de levar, de acordo com a necessidade, uma palavra de despertamento, ou mesmo auxiliar em algum projeto de plantação que a igreja possa estar já trabalhando e a gente dá algum direcionamento. Como podemos fazer algum treinamento pensando em evangelismo, em projeto para a plantação de igreja. Eu posso ir na sua igreja, como posso receber pessoas da sua igreja aqui em Pires Ferreira, na nossa igreja, e ter um tempo junto. Mas também podemos fazer isso de forma online, né? Pelas plataformas que estão aí, que permite que a gente possa fazer até mesmo uma conferência com outros irmãos, estando eles em outras cidades. Então, se é o desejo da sua igreja, se você quer falar de missões, quer dar um despertamento, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguns questionamentos, quer algum direcionamento, eu estou totalmente à disposição. É lógico que a gente vai tratando aqui nas lives de diversos assuntos, mas o tempo que temos em cada live não é um tempo que nos permite, né, sermos mais abrangentes ou mais profundos em cada um desses assuntos que a gente tem tratado aqui. Então, a ideia é realmente um despertamento, que as lives despertem. E havendo essa possibilidade de marcarmos alguma coisa, para mim será um grande prazer, uma grande alegria. Esse vídeo e outros estarão aqui salvos na minha página aqui no Instagram, e também ao final, né, da live será colocado a íntegra lá no canal no YouTube. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você então já estar aqui comigo. Bom, nós vamos tratar hoje do tema que está formulado em torno de uma interrogação. Você sabe evangelizar? Essa é uma pergunta que me veio à mente, porque eu tenho percebido que quando nós tratamos desse assunto do evangelismo, pensando na prática, e aí eu preciso mais uma vez lembrar
que de teoria nós já sabemos, nós sabemos tudo, nós sabemos muito, nós sabemos mais do que as outras gerações sabiam em relação aos desafios de cumprir o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos livros, nós temos vídeos, nós temos pregações, nós temos, logicamente, a própria palavra, a Bíblia, né, que é o nosso manual de regra e fé, que nos orienta, que nos fala sobre evangelismo. A questão é que nós nos conformamos com a teoria e, por alguma razão, não fazemos a prática. Deixamos e vamos protelando, né, e não praticamos. E quando a gente fala na prática, quando a gente convida a igreja, os cristãos, a fazer um movimento em torno de evangelismo, ou criar uma cultura de evangelismo dentro da igreja, porque falta isso, né? Uma cultura de evangelismo. A gente, dentro da comunidade, dentro da igreja, a gente tem muitas atividades, muitas coisas acontecendo, mas de forma errônea, né? A gente faz todas essas coisas desvinculada do evangelismo, e não deve ser assim. Então, quando nós desafiamos, quando nós falamos sobre evangelismo, então um dos primeiros argumentos que nós ouvimos de muitos crentes é: eu não sei evangelizar. Eu não sei evangelizar. E é muito interessante, né? Porque a gente pega essa colocação e a gente se vale dela como algo legítimo. Evangelizar é só para alguns. Evangelizar pertence a uma classe que tem o dom e o talento para isso, e nem todos têm. E aí, nesse pensamento errôneo, a igreja se acomoda e espera que um grupo, algumas pessoas de dentro da igreja esteja executando esse trabalho. É lógico e é claro que nós entendemos e compreendemos de que há pessoas que têm verdadeira identificação com o evangelismo, que têm realmente um dom, né, em relação à comunicação, a lidar com as pessoas, e essas pessoas acabam tendo maior facilidade na execução da tarefa. Mas isso de maneira nenhuma tira dos demais cristãos ou isenta a eles dessa condição de realizarem, de fazerem, porque de fato evangelismo não é algo, não é uma coisa de um grupo seleto de algumas pessoas, mas é algo realmente que deve ser praticado por todos. Então nós temos esse argumento das pessoas dizendo: eu não sei evangelizar. Bom, deixa eu partir aqui de um ponto, mas aqui nós com certeza estamos começando uma nova série, uma nova jornada. Como eu disse, o tempo da live não nos permite sermos mais profundos e abrangentes em cada assunto que vamos tratando. E deixa eu lhe dizer, todas as vezes que nós falamos sobre evangelismo, sobre missões, sobre plantação de igreja, esses assuntos, eles não são limitados, eles são assuntos extremamente abrangentes, eles são assuntos que abrem uma possibilidade de tópicos, né? Um leque muito grande de coisas para se tratar dentro desse assunto. Então, estamos então diante de um novo desafio. Iremos então falar sobre essa questão
do evangelismo, dos métodos, do método mais eficaz, enfim, são muitos tópicos que nós podemos tratar. Deixa eu lhe dizer algo que deve ser importante para a minha e para a sua vida, quando nós pensamos, então, no evangelismo. Eu tenho dito, em vários momentos, por razão de estar tratando o assunto na escola bíblica da nossa igreja, que é o assunto referente à adoração, que a adoração não está desvinculado da nossa vida, que a nossa vida ela é um culto a Deus, de maneira que em todo tempo, em todo momento, o que eu estou fazendo deve ser então um culto a Deus, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja aonde quer que for. Eu tenho então que saber que nada está desvinculado da adoração, nada está desvinculado da adoração. A minha vida, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Isso tem a ver com cada movimento, com cada instante, com cada momento da minha vida. Pensando por esse caminho, quando nós pensamos também em evangelismo, a verdade é a mesma. Nós fomos salvos, alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos os nossos pecados perdoados, o nosso relacionamento com Deus restaurado, fomos reconciliados. Então, tudo que envolve o projeto de salvação, que pertence totalmente, exclusivamente a Deus e que ocorreu na nossa vida por graça e misericórdia. Quando somos salvos no Senhor Jesus Cristo, essa condição de testemunha, essa condição de anunciarmos o Evangelho, ela é algo que não está separado da nossa vida. É algo que não está desvinculado do nosso dia a dia. Tão verdade é que a nossa vida é um culto a Deus, é verdade que a condição de proclamarmos, anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação aos perdidos, fazem parte do nosso dia a dia. E nós, então, entendemos de forma errada que a gente precisa desvincular as coisas, que existe um momento em que eu vou evangelizar. Então a igreja promove uma campanha, a igreja promove um movimento, a igreja promove um evento e denomina esse evento como um trabalho de evangelismo. Eu me envolvo por alguns minutos, a gente sai para fazer algumas atividades, seja visitas, seja distribuição de folhetos, seja alguma coisa no sentido, e aí nós, até como descarrego de consciência, nós então voltamos para casa ou em algum momento na igreja damos um testemunho que nós então evangelizamos. Bom, isso pode fazer parte do trabalho, mas ele está errado quando nós achamos que há um tempo em que eu diferencio para as minhas atividades, para o meu relacionamento com os colegas, com os amigos, com a família, com tudo que eu estou envolvido em termos de sociedade, de agrupamento de pessoas. Então, criou-se nessa ideia para justificar o nosso medo, às vezes a nossa covardia, de que esse não é o momento, esse não é a hora, esse não é o tempo. E aí a gente pega alguns versículos bíblicos e de forma distorcida coloca em cima, né, para então maquiar um pouco a nossa falta de ação e a nossa o nosso dever
não está sendo cumprida, a gente tenta maquiar. Então vamos lá, evangelismo não está desassociado da nossa vida. Primeiro, nós somos luz, nós temos que brilhar sempre. E o meu evangelismo, ele pode estar começando a partir mesmo, antes mesmo de eu abrir os meus lábios, abrir a minha boca para falar diretamente. Há um requisito, né, chamado vida, o meu testemunho, a minha vida como servo, como filho e como adorador. Aqui mais uma vez posso lembrar, né, exatamente isso, que a nossa vida é um culto e a adoração não está desvinculada do nosso dia a dia. Então, seja no meu trabalho, seja onde quer que for, seja diante de amigos e familiares não crentes, o meu posicionamento com os princípios bíblicos, o meu amor ao meu Deus, o amor à palavra, o zelo à palavra, o zelo à comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra, permanece. E se eu sou íntegro, se eu sou fiel aos princípios cristãos, isso por si só, ainda que em muitos momentos seja algo que vai contrariar e que vai até aborrecer algumas pessoas, porque esperam que a gente faça ou haja de alguma maneira que eles consideram normal, consideram correto, e a gente, por a temor a Deus, não participa, mas isso por si só já vai então dando e abrindo condições para as pessoas que convivem conosco enxergarem a Cristo através da nossa integridade, através da nossa retidão, através do nosso comportamento. Então veja como as coisas não estão desvinculadas. Eu não sei evangelizar. Esse é o argumento para que a gente então não desempenhe o papel. Pois bem, nós começamos isso, né, no nosso relacionamento perfeito com Deus. O nosso testemunho, ele já é então uma porta que se abre para que então a gente possa envolver as pessoas nas boas novas do Evangelho. Veja que só pensando assim, o argumento eu não sei evangelizar já cai por terra. Sabe por que se é possível então trabalhar, criar, enraizar em cima de um pensamento errado como esse, eu não sei evangelizar? Porque criou-se um mecanismo, criou-se uma condição de momento, de hora, de programação da igreja, como se o crente, se o cristão não tivesse que viver a sua vida em adoração e em plena proclamação do Evangelho. Então, como está sendo e tem sido então nutrido dentro das igrejas a ideia que evangelismo é uma programação, isso tem de fato minado muito o entendimento e ação de cada membro. Não. Eu amo ao meu Deus, eu fui salvo por Ele, e a minha vida é uma vida de proclamação do Evangelho. Então aqui já cairia por terra, eu não sei evangelizar. Agora, no meu dia a dia, eu sou fiel, eu sirvo ao meu Deus, e eu vou então, com uma vida reta, ter inclusive respaldo para falar do Senhor Jesus Cristo, do seu amor, do seu perdão, tudo aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu já tenho um respaldo, as pessoas já me veem de forma
diferente, ainda que não concorde e aceite, mas de forma positiva. Ele é reto, ele é honesto, nós confiamos nele, ele é uma pessoa direito, e isso se deve ao temor que ele tem a Deus. Diante disso, eu vou então pensar nas oportunidades que o Senhor tem me dado de compartilhar a minha fé. E aqui eu preciso também já colocar uma outra situação, e aí eu entendo que essa nossa live ela é realmente introdutória para o que a gente vai caminhar nas próximas semanas. Há uma outra questão que é bom ser trazido logo aqui à nossa memória, porque em cima do argumento eu não sei evangelizar, tem o sentimento de medo, de vergonha, de dúvida ou de incapacidade. Se nós fôssemos pensar em algumas ações primeiras em relação ao ato de evangelizar, tem algumas, né, que a gente pode então colocar como bases, mas uma das coisas, uma das ações, né, uma das condições para que a gente possa evangelizar quebrando barreiras é lembrarmos de que nós não faremos isso sem ousadia. Nós temos todo o processo do Espírito Santo, que é quem capacita, né? Que é quem nos guia, que é quem nos faz lembrar, né? De tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Mas se nós não tivermos uma atitude de ousadia, se nós entendermos, se nós sabermos, se nós pensarmos, se houver da nossa parte todo tipo de conhecimento na teoria, mas nos faltar a coragem, a ousadia, porque nós sempre veremos barreiras, veremos muita dificuldade, nós olharemos para as pessoas e teremos então aquele temor de que aquela pessoa vai dizer o quê, como eu começo a falar alguma coisa para ela, a gente fica com medo da pessoa logo usar algum argumento que possa nos calar, que possa nos aquietar, e aí a gente fica preso a duas situações. Um argumento que eu já terminei de derrubar, que é o argumento errado, que eu uso dizendo eu não sei evangelizar. Ora, isso simplesmente não se mantém diante de da vida de um cristão. Não se mantém. E a outra eu não evangelizarei se eu não tiver ousadia para fazer. Se eu não olhar para alguém, para alguma circunstância e saber que eu preciso de forma corajosa e com um grande desafio dar um passo nesse sentido. Então, ousadia é algo de extrema importância dentro do processo de evangelismo. Quebra-se a barreira do eu não sei evangelizar e dá o passo de ousadia, né, de coragem, com coragem, para então evangelizar. Então, certamente, uma oração que não nos cabe, né, que nós não precisaríamos fazer, é a oração de Senhor, me abre uma porta, eu quero evangelizar. Por quê, irmãos? Porque isso seria quase que uma ironia, orar a Deus pedindo uma oportunidade. Nós podemos até orar pedindo ao Senhor que nos dê a condição, né, de ter então as palavras certas, que nos venha então na mente as palavras, as atitudes corretas, mas as portas estão diante de nós. Não me diga que você não tem evangelizado porque lhe falta oportunidade para fazer isso. Seria então assim o cúmulo do absurdo e seria assim quase que fazer uma piada de mau gosto diante de Deus se nós esperarmos ter
uma oportunidade para então evangelizar. Olhe ao seu redor, olhe em sua volta, olhe adiante de você, saia um pouquinho aí, pise na calçada da sua casa e fique aí olhando um pouquinho o movimento na sua rua, e você verá que não é falta de portas, não é falta de oportunidades. Essas oportunidades, elas estão muito diante de nós. Mas talvez você queira alguma coisa mais específica, você queira alguma coisa mais direcionada. Bom, isso é importante, mas não podemos deixar de considerar que todas as pessoas estão para ouvir o Evangelho. Em um das nossas lives, dos nossos vídeos, pelo menos em 2 oportunidades, eu falo sobre essa condição de aproveitar aquilo que Deus nos dá como possibilidade de trabalhar num bairro, numa rua, numa localidade, numa cidade, com um grupo específico de pessoas, seja de crianças, seja de mulheres. Então, as oportunidades estão diante de nós. Elas existem sempre. Então não há necessidade de orar pedindo então a Deus que nos dê uma oportunidade. Não, é irônico. Elas já existem, né? Elas já estão diante de nós. Se nós queremos então oportunidades específicas, bom, isso também não é muito difícil e não está muito longe da nossa realidade. Nós convivemos com pessoas, seja família, seja amigos, sejam conhecidos. E aí nós temos então a condição de pensarmos os meios, a fórmula que podemos então usar. Veja, no evangelismo nós temos então diversas oportunidades. É como eu tenho dito, todas as vezes fica difícil de condensar o assunto por conta de as possibilidades e tudo que a gente precisa ver em torno, seja muitos pontos. Mas nós podemos ter certeza de que a essência é uma só, de que a mensagem é única. Nós temos que concordar. Realmente há muitos meios, muitas possibilidades. Nós não podemos ficar engessados e não podemos também negligenciar as oportunidades que temos, porque de pessoa para pessoa, de situação para situação, as estratégias irão mudar e eu poderei usar de diversas formas para estabelecer um contato específico no sentido de conduzir uma pessoa a conhecer as Escrituras, a entender as Escrituras, a conhecer o Evangelho, as boas novas de salvação e então a conhecer a Jesus Cristo e voltar a ter um relacionamento perfeito com Deus através dele. Como iniciar, a forma de começar. E agora nós estamos falando de evangelismo propriamente dito, essas são as mais diversas. E o início, ele tem assim inúmeras possibilidades. Nós não podemos nunca negociar a mensagem, a essência, nós nunca podemos então negociar o que de fato o Evangelho é. Mas se vai então evangelizar uma criança,
se vai evangelizar uma pessoa da família, se vai evangelizar um amigo de trabalho, um ex-amigo de escola, você vai perceber em que circunstâncias e ambientes essa pessoa se encontra, está nesse momento, e a forma como você vai, então, começar a construir essa ponte. Mas vamos lá, vamos colocar mais uma vez duas coisas que já falamos aqui desde o início. Primeiro, eu não sei evangelizar. Esse argumento, ele nem existe, ele não se sustenta. Não há nem como considerar esse argumento de afirmação de que eu queria, mas eu não sei como, eu não sei evangelizar. Um cristão, um crente no Senhor Jesus Cristo, assim como a sua vida é um culto a Deus, nesse culto a Deus que prestamos, o serviço de evangelizar está dentro. Isso é a naturalidade da vida de um cristão. Ele naturalmente compartilha a sua fé com facilidade, com aceitação das pessoas, não, mas os aspectos de testemunho, de conduta de vida, já são portas estabelecidas para que o Evangelho seja conhecido através de um servo do Senhor Jesus Cristo. E não tem como não saber evangelizar, não tem como não saber compartilhar, mas eu estava procurando a palavra de anunciar de alguma forma o Evangelho. Bom, nós vamos precisar de algumas lives para trabalhar pontos esmiuçando. Então, vamos colocar essa nossa live na conta de introdução de uma nova etapa, né? Porque nós temos então as inúmeras possibilidades de criar as pontes, de aproveitar situações, momentos do dia a dia. Bom, nós podemos partir do que eu acho perfeito: preocupação real pelas pessoas, interesse real pelas pessoas. Muito interessante nós pensarmos isso, porque nós queremos, né? Eu tenho que ficar batendo nessa tecla. Nós queremos separar a vida do culto, e separando a vida do culto, nós tornamos-nos religiosos. E quais são os riscos? Os riscos é exatamente esse: é de eu oferecer apenas para as pessoas a minha igreja como um local onde eles poderiam ir. Por que eles não vão? Eu questiono eles. Por que eles não vão para a igreja? E eu então digo para eles que eles são então de coração duros, porque eles não recebem o convite de ir para a igreja. E o meu relacionamento com a minha família, com o meu colega de trabalho, ele se resume muito a um aspecto religioso. Ele se resume muito a convidar as pessoas a virem para a igreja ou conhecerem então da minha fé, mas essa fé institucional. Então eu separo, né? E no nosso relacionamento, na nossa convivência, eu não tenho então demonstrado real cuidado, preocupação, e não tenho dado real importância para indivíduos. Então o cara sabe que eu sou crente e ele só escuta de mim alguma coisa relacionado à igreja, à condição de religião. Não. Pregue com a sua vida. Você já tem um testemunho, você é visto como íntegro, você é visto como reto, você é visto como um bom cristão, sincero na sua vida, em relação à sua fé. Agora, continue pregando com a sua vida.
porque não há quem resista ao cuidado, à atenção e o amor dispensado. O coração mais duro, o coração mais endurecido, ele irá se quebrantar diante da pregação da sua vida. Você pode servir, você pode realmente estar preocupado, o seu colega, o seu familiar está doente, alguém adoeceu, há problemas, há dificuldade, você tem se apresentado com apoio, você tem se apresentado com uma sustentação, você tem ligado, você tem disponibilizado tempo e até bens para auxiliar naquele momento. Veja como isso faz muita diferença. Você tem se preocupado, você tem abraçado, você tem orado, você tem procurado consolar, confortar, porque muitos crentes, erram exatamente em não manter-se, na sua postura, e diante de alguma circunstância que um descrente vive, nós criticamos, nós julgamos. Eu não gosto muito desse negócio do julgamos, porque muitas pessoas usam esse argumento também para se justificar de muitas coisas, mas nós julgamos e nós até brincamos e desfazemos da condição de dificuldade que a pessoa passa nesse momento. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Isso faz parte de uma estratégia de evangelismo que é utilizada no dia a dia de cada pessoa que está no nosso lado. São fórmulas, são meios para que a gente chegue à ponta lá. Mas existem outras razões, outras possibilidades que podem ser criadas e desenvolvidas para criar então essa ponte. A nossa casa, ela está aberta. De que forma o nosso lar é estratégico para o evangelismo? De que maneira o nosso lar é estratégico para que o evangelho seja anunciado? De que forma as nossas portas são abertas para acolher, e acolhendo, de que forma então nós transmitimos as boas novas? Aquilo que eu posso criar por estratégia em datas comemorativas, considere tudo como uma possibilidade de pontes. Deixa eu lhe dar 2 exemplos usando a mesma data. Agora, uma semana atrás, a Alice esteve aniversariando e as irmãs então pensaram em fazer alguma coisa para comemorar com ela, celebrar a data com ela. Então elas pensaram em fazer algo na parte da tarde, finalzinho da tarde, e promover aquela espécie de chá de senhoras, enfim, com esse ar de felicitações de aniversário. Algumas irmãs me procuraram para pedir alguns direcionamentos e perguntar o que eu achava. Eu disse, maravilhoso, mas vocês não podem perder a oportunidade de tornar isso um momento evangelístico. Como? Ora, a Alice gosta das vizinhas e as vizinhas gostam dela. Por favor, convide todas as vizinhas, todos para estarem aqui. Eles não vêm à igreja, eles colocam muitas barreiras para virem à igreja. Eles então estão apegados à sua religião, mas por conta desse momento, certamente eles irão participar da programação que vocês então planejaram. Então as irmãs da nossa igreja convidaram a nossa vizinhança em peso. E o que aconteceu? Eles vieram.
E é lógico que isso não é suficiente, mas uma estratégia e algo que derruba algumas barreiras, que aproxima, que junta, que chama a atenção de alguma forma. Mas eu já tinha feito isso quando chegamos aqui em Pires Ferreira pela primeira vez, e era aniversário da Alice e nós não conhecíamos praticamente ninguém aqui na cidade. Então o que nós fizemos foi, o que eu fiz foi procurar alguém da cidade que pudesse fazer alguns salgados, e isso não era fácil há 15 anos atrás, e um bolo, e eu não consegui um bolo confeitado, há 15 anos atrás eu não consegui um bolo confeitado aqui em Pires Ferreira, mas consegui alguém que fizesse um bolo bonito, de um determinado sabor que eu não lembro qual. E o que eu fiz foi ir nos locais, nos comércios, e na casa de algumas pessoas que eu tinha conhecido ao longo daqueles 25 primeiros dias que a gente estava aqui. E eu disse, eu estou com a minha família, minha esposa está completando ano, a nossa família em Ubajara não vai vir, eu preciso de pessoas para comemorar comigo e celebrar o aniversário dela. Ela não conhece vocês, mas será uma oportunidade da gente começar então a firmar a nossa amizade. E as pessoas foram. E os comerciantes que eu estava já fazendo alguns negócios, né, comprando nesses primeiros dias que a gente tinha se mudado, foram. E se estabeleceu uma amizade, se estabeleceu um evangelismo, se começou várias possibilidades a partir de então. Não diga que você não sabe evangelizar. Esse argumento não se sustenta. Você deve não somente considerar o tanto quanto você sabe evangelizar, como você pode aproveitar as oportunidades que já existem. Não diga que não sabe evangelizar. Você precisa de ousadia para começar, e você não pode orar por oportunidades para evangelizar. Essas oportunidades estão diante de nós sempre. E aí, pensando em evangelismo, nós temos vários métodos, né? São vários métodos que podem ser utilizados, os mais diversos métodos. Mas deixe só eu abrir um parênteses, só para lhe lembrar que nem tudo que nós fazemos em nome de evangelismo é exatamente evangelismo. Tem isso também. É por isso que eu tenho que ser repetitivo em dizer que o assunto é muito abrangente. E a gente pode tratar de um ponto específico, de um treinamento em uma área, de falar e lembrar de alguma coisa pontual, mas quando nós pensamos no todo dos desafios, né, de evangelismo, de missões, de tudo, é muito, muito abrangente. Então eu queria só abrir um parênteses também para trazer. Primeiro, não se iluda que evangelismo é uma programação da igreja que acontece em determinado momento, em algum período, em algum dia da semana. Isso mata, isso sufoca, isso acaba com o evangelismo. Quando a igreja faz disso apenas uma programação e não a vida da igreja. Vamos lá. Evangelismo não está condicionado a ser uma programação da igreja. Quando a igreja coloca no seu calendário, quando a igreja coloca no seu boletim, quando a igreja coloca na sua agenda algumas atividades de evangelismo como sendo o trabalho que a igreja pode fazer. Evangelismo não está desassociada da vida cristã. Isso é feito naturalmente, porque nós somos luz, e essa luz não se apaga. Por onde nós vamos, ela vai então brilhando. Então, o evangelismo verdadeiro, ele vai dar vida à igreja e não vai sufocar a igreja. Quando o evangelismo é colocado
quando missões é colocado como uma programação da igreja, isso sufoca, isso tira o fôlego, isso deixa cansativo, isso deixa... mas quando isso é a vida da igreja, o cotidiano da igreja, porque é vivido por cada cristão, isso fortalece, isso alimenta, isso dá vida para a igreja. Então, nem tudo que se faz em nome do evangelismo é necessariamente evangelismo. Evangelismo é uma coisa, trabalhos que projetam frutos do evangelismo é outra coisa. Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a tudo isso. Queridos, a minha sugestão é sempre que você possa ver na íntegra a live que estará disponível aqui nessa rede social e estará também colocada no canal no YouTube. Esses assuntos que eu tenho trazido nessas últimas semanas, eles são de extrema relevância para a vida da igreja. E eu disse uma coisa há 2 semanas e volto a repetir. Se a igreja, se os crentes, se a liderança, eles não se envolverem, se eles não se entusiasmarem, se a igreja não se alegrar com missões e com evangelismo, você pode fechar a igreja. Porque se isso não mexer com a vida da igreja, se isso não ser um fator de motivação dentro da igreja, mais nada será. Porque é isso que dá vida e sustentação. Bom, nós continuaremos com a nossa live na próxima semana e a nossa série fica intitulado como Você Sabe Evangelizar? Essa live, esse vídeo, ele é introdutório e ao longo das próximas semanas eu estarei então desenvolvendo os assuntos em cima de muitos pontos e tópicos, inclusive dos quais nós falamos aqui. Se você tem alguma dúvida, se você tem interesse no assunto, se você quer conhecer mais, você pode entrar em contato comigo, pode deixar um comentário, pode entrar em contato através do WhatsApp ou de uma outra rede social. Se você tem questionamento, se você quer envolver a sua igreja, se você quer promover alguma coisa de despertamento na sua igreja, pode ser por uma plataforma digital, pode ser presencial, eu estarei à sua disposição. Se você não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, eu lhe peço que você faça isso, nos ajuda bastante. Se você puder indicar e compartilhar esse vídeo e os demais que estão postos para o conhecimento de outras pessoas, pode ser que seja útil e pode ser que Deus fale ao coração da igreja e dos seus líderes. E o meu desejo é ver a expansão do reino de Deus em todos os cantos e lugares. Aqui, nesse pedacinho de chão onde Deus tem nos permitido morar e ficar, nós estamos empenhados com várias frentes de trabalho de evangelismo, de plantação de novas igrejas. Como tenho dito em outros momentos também, não lhe falo apenas da teoria. Muitas pessoas podem ter a teoria. Não é difícil ter o conhecimento teórico. Nós somos uma geração que mais temos informação diante de nós. Mas o meu coração é movido porque eu tenho vivido com a minha família a prática de trabalhar na expansão do reino do nosso bom Deus. Que isso seja também uma verdade ardente no coração
de muitas famílias, dos crentes, dos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria lhe agradecer por você acompanhar a live, por você se interessar pelo assunto. Peço que esteja orando por mim, pela minha família, pelo nosso ministério, e à medida de que nós vamos conhecendo a sua necessidade, vamos orando também por vocês. Você sabe evangelizar? Bom, nós respondemos algumas coisas aqui através dessa live introdutória. Espero que tenha sido abençoador e espero na próxima sexta-feira, com o horário que vamos então marcar, estabelecer para nossa live da próxima semana. Um abraço, Deus abençoe e até lá.